aí. Vamos então à notícia que pegou todo mundo de surpresa nessa sexta-feira, que é a retirada da Magnitsky, do Alexandre de Moraes e da esposa, a dona Xandona. E a gente vai ver algumas repercussões para além de Eduardo Bolsonaro. Eles ficaram com a sanção durante 5 meses, tá? Eles foram alvos dessas sanções durante 5 meses e eles acabaram de ser retirados da lista da OFAC, que é a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. Com a decisão, caem todas as restrições financeiras e territoriais ao ministro ligadas a Magnitsky, que o impediam de transitar ou possuir propriedades em território norte-americano ou fazer negócios em dólar ou com entidades dos Estados Unidos. Acabaram também as punições semelhantes aplicadas contra a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi, e ao Lex Instituto de Estudos Jurídicos ligados à família do ministro. Os Estados Unidos não fizeram nenhum anúncio em relação a restrições de vícios que atingem outros ministros do STF. Moraes era alvo da medida desde 30 de julho. O governo de Donald Trump o acusava de ser um violador dos direitos humanos por sua atuação como relator no processo da trama golpista que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão e por suas decisões de retirada do ar de conteúdos de usuários baseados nos Estados Unidos de redes sociais norte-americanas. A sanção ao ministro era parte das ações de Washington que levaram à maior crise bilateral entre as nações em mais de 200 anos. O assunto, porém, estava em revisão nos últimos dias em Washington, dada a boa relação que Trump e Lula construíram recentemente e a ordem explícita de Trump a seus auxiliares para que fechem um acordo com o Brasil. Em suas diferentes ligações telefônicas e conversas presenciais com Trump, Lula repetiu que a normalização da relação entre o Brasil e os Estados Unidos dependia da retirada das sanções ao ministro, além do fim das tarifas políticas de 40% ao Brasil. Após a última conversa entre os dois presidentes, em 2 de dezembro, Lula se mostrou confiante por anúncios positivos e unilaterais de Trump. Pode esperar, muita coisa vai acontecer, pode esperar, eu estou convencido, disse Lula. O próprio Trump citou as sanções que coloquei neles por coisas que aconteceram pouco após o diálogo com um colega brasileiro e disse que muitas coisas boas viriam. Trump já não mencionava Bolsonaro nas conversas com Lula e o tema também saiu da mesa nas conversas entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio. Por isso, o entendimento, tanto do Itamaraty como do Planalto, era que a retirada da Magnitsky de Moraes seria uma mera questão de pouco tempo. O governo dos Estados Unidos, no entanto, parecia esperar uma ocasião que permitisse o recuo, sem desmoralizar o seu instrumento de ferramenta internacional. A oportunidade se apresentou na madrugada da última quarta-feira. As autoridades americanas viram na aprovação do projeto de lei da dosimetria na Câmara, que pode reduzir as penas para Bolsonaro e outros envolvidos no 8 de janeiro, um aceno ao seu movimento de pressão sobre o judiciário brasileiro. A UOL, um alto funcionário dos Estados Unidos, chegou a chamar o projeto de lei que não perdoa os crimes de anistia. Mesmo que ainda sem aprovação do Senado ou sanção presidencial, o PL da dosimetria poderia ser interpretado, segundo fontes da administração Trump, como uma vitória da estratégia deles com a Magnitsky, que teria os deixado satisfeitos a ponto de encerrar as sanções a Moraes. Os Estados Unidos têm expressado consistentemente preocupação com os esforços para usar o processo judicial como arma para instrumentalizar as diferentes políticas do Brasil e, portanto, saúdam um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados do Congresso Brasileiro como um primeiro passo para combater esses abusos. Finalmente, estamos vendo o início de um caminho para melhorar nossas relações, afirmou na noite de ontem o subsecretário de Estado Christopher Landau, em uma possível antecipação de explicações para a ação de revogação da Magnitsky nessa sexta, Calijon. Quem começou, tem uma figura que é central nesse processo, que chama Rick Grenell. Não sei se a gente já falou disso aí aqui no canal. Acho que sim. É um republicano, trumpista, se eu não me engano, é um diplomata de carreira, o cara. E foi ele que fez aí o meio de campo quando, naquele momento mais agudo, quando parecia que... Parecia não, quando de fato a estratégia do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo de agredir o Brasil de forma deliberada, instrumentalizando, se permitindo instrumentalizar pelos Estados Unidos, estava funcionando. Porque estava funcionando, né? Houve um período ali em que a coisa estava alinhada com o que eles queriam. E esse cara é o cara que promove aquele primeiro encontro do Lula com o Trump na ONU, quando surge o negócio lá do Pintou o Clima e tal, e a partir daí
a coisa evolui até esse último capítulo que você acabou de ler, que é a retirada, revogação da aplicação da Magnitsky contra o Xandão e a mulher. Então, Helder, no limite, cara, veja, tem uma série de coisas que a gente pode avaliar considerando a mentalidade do Trump. Naturalmente são especulações, mas o que me parece fazer mais sentido, mesmo o pleito das Big Techs com o trumpismo, nesse momento está ficando em segundo plano porque a coisa tá muito estranha para o Trump. Sim. Tá muito ruim em termos de popularidade, existe um processo inflacionário, você tem ele comprando briga quando ele era promessa de campanha dizendo que ele ia tirar os Estados Unidos de conflitos externos, enfim, um monte de coisa que a gente precisaria de mais tempo para eventualmente aprofundar. Como é que eu resumiria isso, na minha visão? O pleito das Big Techs está em segundo plano nesse momento, não quer dizer que não possa voltar ao cerne da pauta, se o Trump supera esse momento mais difícil, principalmente porque está bombando o negócio do Epstein. Você viu agora. Sim. Uma pá de foto, irmão. Bill Gates, o outro democrata, marido da Hillary, o sobrenome de os Clinton, Bill Clinton, entendeu, cara? Então, assim, é um momento dificílimo para ele, no qual ele tá se fechando, ele tá se defendendo, e qualquer outra coisa que não seja sobreviver fica de lado, passa a ser negligenciado. Inclusive, pleito de Big Tech, que hoje é como assim, é quase inexorável, Helder. Não tem como negar o que esses caras querem, porque a força que essa gente tem hoje é uma aberração da natureza. Mas nesse momento o Trump está numa situação muito difícil, então ele deve meter marcha na agressão contra a Venezuela, contra a Colômbia, porque isso vai exercer uma função estratégica no sentido de segurar geopoliticamente a área de influência dos Estados Unidos, o que muito provavelmente a China também vai intensificar, já está intensificando em Taiwan há algum tempo e tal. E nem vou discutir isso eticamente também. Sei lá, cada um que pense o que quiser. O que eu vejo como fato acontecendo nesse momento. Então o Trump está meio que sem carta na mão, por incrível que pareça. E isso vai potencializar a agressão, que nem esse alucinado desse Pete Hegseth, que não sei se você viu essas imagens, eu não recomendo, tá, mano? É até foda falar porque é pesadíssimo, mas os caras metem, sei lá, um míssil, uma bomba, metralha, não sei o que, explode a porra do barco. Você tem duas pessoas que ficam à deriva boiando, Helder. E esse Hegseth dá ordem, kill them all, mata geral. E os caras são alvejados, os caras já estavam boiando na água. Helder, você tá entendendo o tipo de coisa? Então é verdade que sempre houve uma ingerência monstruosa, que o imperialismo estadunidense é uma porra de um câncer e que nada disso é novo. Mas a coisa com o mau caratismo do trumpismo e a falta de limite dessa gente, mano, juntou meio que a fome com a vontade de comer, entende? É bizarro o que tá acontecendo nesse momento. Exatamente. E ainda, por cima, o Calejon, o que a gente não pode esquecer aqui, nessa história toda, é que nos últimos 6 meses, o que nós vimos foi muita chantagem. Né? Não, a gente não vai parar, o pior está por vir, vocês não perdem por esperar, colocando toda uma nação sob suspensão o tempo inteiro. Você ficava num momento de tensão contínuo. Pô, mas o que será que vem, né? Tem gente que é um pouco mais fragilizada mentalmente, ficou com receio do que poderia vir. Tem gente que, de fato, ficou com medo. E isso contribuiu aí para um momento péssimo para o nosso país. Acho que nunca antes na história do país a gente teve algo parecido, com alguém conspirando dessa maneira lá fora. E as promessas não se cumpriram, né? Bravatas de pessoas que deliraram ter muito mais poder do que tinham e acabaram aprendendo na prática que o Trump não é amigo de ninguém, cara. Ele lida em prol dos próprios interesses, independentemente do que ele te disse ontem. O que o Trump te prometeu ontem não se cumpre. É pragmatismo absoluto. Absoluto. Esse ponto é central, isso aí que você coloca. Por quê? Estudando relações internacionais, Helder, você ouve com muita frequência na academia que os países não têm amigos, eles têm interesses. Então é exatamente esse raciocínio que você acabou de, com outras palavras, mas é exatamente isso. E assim, você imagina principal, porque
eu não gosto de generalizar dizendo, todo político é isso, ou todo líder internacional é isso ou aquilo, porque não é, cara. São indivíduos, aplica-se a riqueza humana, cada um tem uma personalidade, um temperamento, e isso é uma visão mais construtivista de uma linha dentro das relações internacionais. Mas nesse caso do Trump, isso se aplica para o pior, entende? Porque a individualidade dele o faz um tipo muito específico de mau caráter. O Donald Trump não é à toa, Helder, que o Epstein, no texto dele, ele diz isso. Ele diz: eu conheci as piores pessoas desse planeta. Gente, bandidão mal mesmo, sabe assim, Helder? Que se veste bem, que tem terno caro, que anda de jatinho. Bandido mal, mano. Tô te falando do negócio louco mesmo, tá? Esses caras, e ele fala, o Trump é ninguém pior do que o Donald Trump. O Donald Trump não tem uma molécula, uma célula, um átomo de decência na Nesse nível, composição. né? É de se esperar, né? Até pela forma como ele age, isso também não surpreende, né? A gente imagina que seja dessa forma mesmo. E aí tem umas repercussões aqui, Calejon. O Glenn Greenwald falou o seguinte: se vocês esperam que Trump aplique sanções Magnitsky contra bancos por causa de morais, sugiro que desistam. Trump só usou tarifas e sanções para punir Lula por sediar o BRICS. Depois, Lula o bajulou e Trump agora está feliz. Trump não se importa com Bolsonaro ou censura. Não sei se ele está lamentando ou se ele está fazendo um elogio, não Não, dá para discordo saber, dessa né? análise, cara. Me parece algo tão enviesado e comprometido Muito, muito. pelo que ele quer ver no processo do que em detrimento do que de fato existe. É lamentável, cara, que o Glenn tenha. Primeiro, assim, o Lula não bajulou ninguém, irmão. Sejamos honestos. Se ele foi Sim. bajulado, você pode não gostar dele, foda-se, o que tá em jogo não é. Agora, quem veio dizer que tem uma química boa e que fica toda hora. He's a great guy. Great guy. Entendeu? Se alguém bajulou alguém, foi precisamente o contrário, como eu vejo, pelo menos, sei lá. Sim. E tem outra história também, né? Amanhã é aniversário do Alexandre de Moraes. Um belo presente para ele. Nasceu em Eu não 13 de sabia disso. dezembro de 1968. Vamos ver algumas repercussões aqui também dos grupos dos gados. Quem está infiltrado sabe como é esses grupos. Eu estive infiltrado durante muito tempo, mas saí porque encheu o saco. Os grupos começaram a perder força e viraram um grupo de venda, tipo OLX, tá ligado? Aí já não era mais interessante para mim. Aqui tem os grupos, ó, acho que é do Telegram. Putz, é o fim do Brasil. Preço igual um Maduro. Fonte já era para nós, agora acabou. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz a humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Podem apagar a luz, uma coisa eu sei, não vou mais fazer comentários sobre a esquerda. Os caras estão mais fortes agora, tem o executivo e judiciário nas mãos. Passada que fizeram isso. O maior culpado disso tudo foi o próprio Bolsonaro com um papinho de 4 linhas. Mas não é possível. Tem que estar acontecendo alguma coisa para isso simplesmente acontecer do nada. Entrou o grosso, América em primeiro lugar. Bom que agora o povo vai acordar e parar de idolatrar esse papagaio que só sabe falar. Sem comentários, a única esperança era esse infeliz do Trump. Já era. Fake. Estamos sozinhos, só com muito sangue ou 50 anos nesse regime. Trump conseguiu o que queria pro país dele. E nessa ótica não tá errado. Velho safado, puta que pariu, desanimei. É um jogo de interesses lá em cima e aqui embaixo nós vamos nos lascando. Trump tá se importando é com o dele. Até agora a gente ainda tinha uma esperança, vários meses e nada disso mudou nada. O Alexandre continuava fazendo as coisas mesmo assim. Maçonaria, política e prostituição andam de mãos dadas. It's over, a saída para o Brasil é o aeroporto. Misericórdia, Bolsonaro está morto, assim posso deduzir. Ô Calejão, um dos primeiros sinais em situações como essa é exatamente esse aí. O cara desacreditar e depois ele meter aquela que é até meio infantil, mas geralmente os caras fazem isso. Eu nem gosto de política, cara. Não, vou parar de falar de política agora. Agora tô de boa, vou pensar na minha vida. Os caras não estão nem aí pra nós, mano. Os caras nem se preocupam com nós. Os caras lá em cima, lá, são tudo amigo, entendeu? Estão tomando champanhe junto, enquanto nós aqui, ó, tá se fudendo, acordando 5 horas da manhã. Eu já vi isso. Pinto mole, exatamente. Pinto mole pra caralho. Mas eu já vi isso 1000 vezes. Principalmente daqueles brother nossos, assim, que a gente estudou no colegial, que a gente conheceu ainda na infância, que é meio assim,
Porra, César, tudo bem, velho? Como que tá aí, mano? Você é petista, né, meu? Mas e aí, como é que vai votar no ano que vem? Esse Lula aí já deu, né, velho? Mas assim, não gosto do Bolsonaro também não, tá ligado? Eu vou vendo um cara aí mais moderado, assim, um cara que pensa no Brasil, mas pensa no empreendedor também, tá ligado? Tipo, se Tarcísio, o que você acha desse Tarcísio aí, meu? É um cara bom, né? Um cara inteligente, né, velho? Sempre esse cara que a cada 3 meses ele muda de candidato, que é meio Faria Limer, assim, às vezes nem é Faria Limer, mas colocou um app para ficar vendo estatística assim, e gráficozinho vermelho e verde, e ele fica ali apostando e colocando dinheiro do pai que recebeu de herança. Mas sempre esse cara assim, que a gente encontra por acaso em algum rolê, festa da escola, das crianças, ou você vai no mercado e tromba com ele. É sempre esses papinhos. Porra, mano, esse cara é bom, né, velho? Esse que tá surgindo o Marçal aí, velho. Inteligente, empreendedor, né, meu? Se Marçal, você vai votar no Marçal, César? Ah, né? Você vai votar em quem, velho? O Boulos? Não, vai tomar tua casa, meu. Que isso? Porra, o cara é comunista, César. Esqueci, né, mano? Desde a escola é até petista, né, velho? Pô, mas demorou, então vamos marcar aquela cervejinha aí qualquer dia. Esses caras que tem esse papo pinto mole. Quando acontece uns bagulho desse, eles ficam chorando sangue lá no WhatsApp, assim. Mano, acabou também, ó. Parei com esse bagulho de política aí, velho. É a primeira reação. Os caras tá nem aí pra nós. É uma choradeira, mano. É isso aí. A primeira reação é essa. Eu já vi várias vezes também, você tem razão. A primeira, não, porque recentemente apareceu o PT vai quebrar o Brasil, não sei o quê, aí porra, dado a bolsa bombando e não sei o que. Aí, ou o cara tenta evoluir o argumento, você fala, não, tudo bem, mas falou que ia quebrar o Brasil. Aí isso aí já é outra coisa. E aí é a mesma coisa. Ah, então, mas aí, nem vamos falar mais de política nesse grupo. Porra, mas até ontem você achou que o argumento estava bom para você, o governo todo fudido. É isso, é batata, não vai querer mais falar, entendeu? Agora vai chegar nesse ponto aí. Agora, tipo, agora, os negócios que você leu ali tá muito gostoso, cara. Gostoso, puta, né, cara? puta que pariu. Biscoito fino. Biscoitinho fino. Teve uns 2 ou 3 ali que você leu que é tipo, olha o sabor disso. Desses aloprados, tipo, não quero mais mesmo, já era, apaga a luz, foda-se. Aí do aeroporto. Aí você vai ver o maluco nunca sai, né? Não, nesse Brasil pra mim não dá mais, meu, tá ligado? A saída é o aeroporto. Aí o cara vai, escreve isso daí, pega o HB20 dele e vai pra casa dele na Vila Mariana e continua lá até o fim da vida, mano. Ah, saída é o aeroporto mesmo. Esse país aqui não dá mais, mano. O último que sair é apagar a luz aí, tá ligado? Com esses petistas, velho, não dá mais, mano. Esse Lula ladrão. Aí o cara fica aqui o resto da vida, mas chorando, mano. A choradeira do caralho. E o pior, quando ele fica mais puto, é quando ele se vê traído por alguém que ele acreditava que podia interceder em favor dele. Uau, o Trump, mano, não, o Trump é dos nossos, meu. Aí vai ver o Trump, tipo, tá. E é compreensível, né, Helder? É compreensível isso, porque o Tony de Paula disse algo que é importante para entender esse momento do bolsonarismo, por incrível que pareça. Ele falou, pô, vocês ficam vendendo fumaça. Toda hora, 72 horas, não sei o quê. Daqui a pouco o cara vem e retira a sanção. Azeda, né? Chega uma hora que você fala, ô Helder, vai se fuder, isso é uma comédia, mano. Mesma ideia, você vai ficar a mesma ideia. Daqui a pouco. Aí o cara, ao invés dele botar, bota a bola no chão, mano. Repense isso aí, dá uma segurada, irmão. Não, sabe o que ele faz? Ele vem a público todo louco, a moda caralho, e fala, ele joga mais uma balinha de naftalina no motor da mobilete, vem todo louco e falando, aí ó, essa raça, eu vou dar um papo mesmo, é tudo filha da puta, porque tá super funcionando pra mim, então eu vou continuar metendo cada vez mais... Puta que pariu, cara louco, velho. Mas é isso, né? Passaram aí o tempo inteiro falando que iam dobrar a aposta, que as negociações do Mauro Vieira com o Marco Rubio não iam dar em nada, que o Marco Rubio, na verdade, ia botar para fuder com o Brasil. Eles tinham até aquela imagem do Marco Rubio estilo Rottweiler, né? Não, o Marco Rubio vem aí, Marco Rubio. Não, Marco Rubio é a nossa esperança. Tudo, né, cara? Tudo deu errado, velho. Tudo deu errado, Calejão. E eles continuam insistindo. Então, que bom, deixa ver, ok. Nem sei se devia mais analisar isso, que já era. Fala, sim, Eduardo, você tá certo, continue se posicionando dessa maneira, porque,
Helder, o Eduardo Bolsonaro vai ficar gravado que eu, tá? Se ele continuar nessa direção, com essa mesma estratégia, ele vai pela primeira vez bater, acho que a taxa de rejeição do Temer na época do golpe. Você lembra quanto que era, não? Era papo assim de 90%, eu acho. Acho que ele tinha Chegou 3% de apoio. Era papo assim, era um negócio quase que unanimidade, o cara mais odiado do país. O Eduardo Bolsonaro vai fazer isso aí. Ele vai igualar Sim. ou melhorar a meta de 100% de aproveitamento zero do Temer, cara. O cara vai conseguir meter essa. Então você imagina que pro ano, o nível de desespero de gente da direita hoje, querendo se livrar desse cara, o quão tóxico eles não se tornaram, e vai o Flávio Bolsonaro, muito provavelmente vai o Flávio Bolsonaro mesmo, tá? Ele vai manter essa candidatura, vai botar quem, Helder? Da família. Quem foi de base aí? Foi eu ou você? Travou um pouco, né? Travou um pouquinho. Mas, Puta, teve 2 horas falando sozinho nessa porra. Não, foi 5 segundinhos só, mas é que começou a chuva aqui, tá um vento também em São Paulo, e a gente fica meio sem saber o que vai acontecer. Mas vamos nessa. Reginaldo, gente, que Cardoso, ansioso pelo vídeo de lamentação do Figueiredo. Vai vir muito material bom daqui até segunda, viu? Que pena que isso não aconteceu na quinta, cara. Silmara Ribeiro, aguardem mais 72 horas. Só mais 72, né, Silmara? Boca to Marcel. Parece minha mãe crente defendendo Tarcísio e Trump porque eles são contra as drogas. Eles são contra as drogas para os outros, né? Eles não falaram que são contra para eles. Renan Lousada Júnior, Arthur Lira se pelando para o Glauber e esculhambando o Hugo Mota. Muito fraco esse Hugo Mota. Saiu humilhado dessa história toda. Fábio Camargo Correia, meu primeiro emprego de programador foi numa empresa que fazia esses gráficos de análises de ações da Bolsa. O pessoal era gaúcho, mas fora o sotaque, a imitação dos papos do Helder tá 10-10. Aí tem que ser o sotaque da Carlos Gomes, lá no Rio Grande do Sul. Esse sotaque eu não sei fazer, Fábio. Aí tem que pedir para alguém que manja mais de como que são as nuances de sotaques em Porto Alegre. Aqui em São Paulo a gente manja, né? Tem um sotaque mais mano, tem um sotaque mais boça, tem um sotaque mais mazarope, tem um sotaque que mistura um pouco de todos os sotaques citados anteriormente. Então a gente conhece, que a gente ouve no dia a dia. Cláudio Renato Ferreira Cavendish. Tive que abrir nova conta. Meu amigo encolheu bastante. Maria Caroline Augusto Tática. Galãs, lembram do Júnior de Ourinhos, que estava apoiando a greve dos caminhoneiros? Foi preso hoje por liderar organização criminosa de furto e adulteração. Cara, eu não acredito nisso, cara. Porra, tá difícil, né, pra direita, velho. Todo mundo aí sendo preso, todo dia uma história como essa, Maria. Vou dar uma olhada nisso, obrigado, viu? Amir Delani. Obrigado, Eldio, você é o melhor, valeu. Magdata, novo membro, obrigado. Advogado Tiago Araújo. Já podemos considerar Trump comunista ou tá sendo? Não, comunista já. Silvia Cobelo, likes para os amigos do Trump aqui. Boa, Silvia. Um like aí pra galera que é amiguinha do Trump. Jéssica Papita, chora bananinha. Valeu, chora bananinha. Chora na cama do Paulo Figueiredo, que é lugar quente. O Igão aqui, cara. Muito bem dito, Helder. Trump atua de acordo com seus próprios interesses, não são nem os interesses americanos. O enriquecimento sombrio dos seus filhos, Dom e Eric, em plena luz do dia, é ridículo. Marcos Vinícius Rodrigues, somente um gênio da política mesmo como o Lula, para, mesmo com um poder geopolítico muito menor do que os Estados Unidos, conseguir reverter várias situações. O Lula é o maior político que já passou pelo Brasil. Poliana Santana. Meninos, vocês viram que os Estados Unidos suspendeu a lei contra Alexandre de Moraes? Falamos aqui, Poliana, muito obrigado. Leonardo Silva da Rosa, bolsonaristas torcendo pelos seus deputados, é como vascaíno esperando os gols do Ribamar. São fraquíssimos, debilóides, correm na direção do soco. Alex Dias, 13/12/68, dia da instauração do AI-5 também. Dia do aniversário do Alexandre de Moraes também. Darlan Eduardi. Essas horas o Trump deve estar fazendo cursinho intensivo com o Lula sobre como ter 4 mandatos dentro das 4 linhas da Constituição. Lino Chaves, passando para mandar um abraço a todos. K. Oliveira. Calejão, achou sensacionalista a cobertura sobre o contrato da dona Xandona? Qualquer escritório de direito tem contrato multimilionário quando o cliente é um banco. Pareceu a matéria do Triplex que demonizou o Lula. Não concordo com isso. Tem que fazer o escrutínio e ministro do que quer que seja não pode ser tratado como herói, cara.
E veja, seres humanos são criaturas profundamente contraditórias. Helder, você pode acertar aqui e errar ali. Aliás, essa é uma característica inerente da complexidade que organiza a tua existência. A tua vida é assim, você pode ver. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Agora, o que não dá, mano, é para ter todo um sistema colocado em prática, no qual um ministro do STF ganha 129 milhões, a mulher dele, os filhos, para ter acesso ao cara. Eu vou continuar falando, eu sou contra e foda-se, não vou passar pano para isso aí, entendeu? É que assim, o STF ele já tem código de ética e compliance, só que não é seguido. Então o Edson Fachin está novamente batendo nessa tecla, mas já tem um de 2019, se eu não me engano, outro de 2021. Existe, tem que existir código de ética e compliance. Ah, mas a esposa do Xandão não pode ter um escritório? Pode, a advogada pode ter um escritório. Mas aí, meu amigo, assim, tem que ser muito bem analisada essa questão de quais casos ela pode pegar, onde ela pode atuar, porque óbvio, isso é relativamente fácil. Há conflitos de interesse. Pronto. Porque tem conflito de interesse, existe esse sistema de porta giratória, precisa ser proibido. Então, se você está no funcionalismo público, se você exerce qualquer cargo, sobretudo em altos cargos, tá? Porra, se você é um magistrado da última instância do funcionamento do nosso sistema de justiça, que é o que segura a República em pé, você não pode se dar o luxo de pegar, porque você vai ser questionado e isso vai fazer muito mal para o teu trabalho, não tem a menor dúvida. Agora, paciência, a culpa não é de quem faz o escrutínio, a culpa é no limite de como a própria República funciona. Sim. Entendeu? Eu não vou deixar de falar. Não vou deixar de falar, advogado pegando jatinho, não vou deixar de falar. Meu trabalho ao longo do último ano tem sido dedicado a fazer o escrutínio. Existem consequências sérias, você sabe quais são. Cara, existem consequências de perseguição, você perde amigos no meio do caminho, né? Você perde contatos, perde muita assédio coisa, judicial pra caralho. Assédio judicial o tempo inteiro. Você perde, né? Você perde mais do que ganha, mas na verdade você ganha também noites tranquilas, colocando a sua cabeça no travesseiro e sabendo que o teu trampo tá feito e você não ficou passando pano para quem não deveria, sabe? E tem outra coisa, né? O que o Calejão fala é exatamente isso. É como a nossa república é construída, com muitas relações promíscuas entre empresariado, bancas de advogados, judiciário, políticos, e isso afeta da direita à esquerda. Isso aí. Papo de INSS, Banco Master, isso respinga merda em todo mundo. Não acredita em você se não vai respingar merda em político de esquerda, vai também. Porque são casos que são tão inerentes, né, à construção da nossa república, que todo mundo está envolvido, todo mundo mete a mão para pegar o seu, em casos como esse daí. De alguma maneira, tá enroscado também. Então, tá enroscado o cara lá que é de esquerda. Meu irmão, foda-se. Acabou, entendeu? A gente sabe que a direita é pró em bandidagem, assim, é bandidagem de todo quanto é tipo, sabe? É matando mulher, colocando dinheiro no cu, pegando dinheiro vivo dentro do apartamento, de tudo quanto é tipo, tá? De tudo quanto é tipo. Mas não vamos tapar o sol com a peneira. Tem cara da esquerda que, em casos como esses daí, que são casos muito amplos e não ideológicos, vão estar no meio também. Sheffer 666. Calejão, Trump não estaria tentando aproximação com o Brasil para obter apoio no caso de uma invasão na Venezuela? A gente já fez dessa análise e não sei se apoio, porque seria radicalmente contra o que prevê a linha histórica da política externa do Lula, com o Celso Amorim, agora com o Mauro Vieira e tal. Então, não acredito que já não chegaria nem perto de nada assim. Agora, no limite, estabelecer um diálogo, um bom relacionamento, Helder, dificulta de alguma forma, ou tira, eu vou colocar assim, tira a acidez de uma crítica que você poderia carregar um pouco mais de tinta. Então, é um movimento estratégico, eu não tenho a menor dúvida, porque ele quer agir de uma maneira ainda mais agressiva do que os Estados Unidos historicamente agiram na região e manter um contato direto com a principal potência regional. Vocês podem imaginar que, por razões óbvias, faz todo sentido nesse contexto.
Seguinte, tem gente que acha que renda extra na internet é coisa de golpe, né? Olha essa matéria da Exame que mostra 15 formas sérias de fazer renda extra na internet. Você pode entregar serviços, fazer conteúdos, mas também existe outra maneira séria de fazer uma renda extra em dólares. Você só precisa de internet e um celular ou computador. Não tem chefe enchendo o saco, não tem esquema sujo. Esse aqui é o exemplo do Marcos. Uma semana depois que ele aplicou o método, faturou 139 dólares. Na conversão para nossa moeda, dá quase 740 reais. Não vai te deixar rico, mas já resolve conta do mercado, gasolina, luz. Agora, claro, não é apertar botão e virar dinheiro. É simples e você pode fazer com 30 minutos, 1 hora por dia, mas exige que você se aplique direito. E se você fizer certinho, funciona assim. Então faz o seguinte, clica no link aqui embaixo. O nosso querido amigo Clayson vai falar com você no WhatsApp e mandar 3 aulas gratuitas. Além de aprender o método nas 3, ainda pode tirar dúvidas com ele.